Começa agora a reunião semanal do Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Voto. Eu sou o Vasco Galhardo e hoje tenho comigo o Zé Paulo Soares, a Joana Zaguri e o Duarte Abreu Loureiro, que veio substituir a nossa Maria, que não pôde estar connosco esta semana. Olá, meus caros. Duarte, bem-vindo de volta ao Geração V. Obrigado. Olá, Duarte, bem-vindo. Bem-vindo, Duarte, de volta aqui. O Duarte e o seu bigode, atenção. Muito obrigado, sim, vemos sempre os dois. Mais uma nota para verem no YouTube, não é, Joana? Muito bem. Vamos avançar. A proposta de lei do Governo para a revisão da legislação laboral deu entrada esta terça-feira na Assembleia da República, depois de ter sido aprovada em Conselho de Ministros. A proposta tem mais de 50 alterações ao anteprojeto inicial, das quais 12 são da UGT. Noutros assuntos, os membros da Climáximo voltaram a atacar e desta vez roubaram produtos de um supermercado em Lisboa para protestar contra os lucros extraordinários das empresas e depois foram distribuir os produtos na Estação do Oriente. Na segunda parte vou querer também saber a opinião dos meus comentadores sobre o Congresso do CDS e, se tivermos tempo, falar sobre a investigação por branqueamento de capitais do antigo Primeiro-Ministro espanhol José Luís Zapatero. Joana, começo por ti. O que é que roubaste do supermercado esta semana? Uma gorila. Uma gorila de açaí. Estou a brincar, não, eu acho que isso é um crime. As gorilas de açaí. É bom, são boas. Não, gorila, desculpa, mas é... Melhor maçã verde, maçã verde é muito bom. Exatamente, ou as de banana ou eventualmente as de morango. Tirando isso... Nunca pensei em falarmos das vou citar... Fico contente que chegamos aos grandes temas. Exato, os grandes temas. Aos grandes temas, vamos acabar a discutir a pizza com ananás, ou sem ananás. Com ananás, claro. Com ananás, Duarte. Eu gosto, mas sou contra o princípio. Continuando. É do Chega. Não, é a tradição, é a tradição tradicional, pronto. Bom, o protesto intitula-se Eles Comem Tudo e Não Deixam Nada. Eu não sabia desse nome. É um grande... Zeca Afonso, não é? Exatamente, é um grande slogan. Eu tenho sempre a dúvida se é Climáximo ou Climáximo. Pois eu disse Climáximo. Eu tenho a dúvida se é ACU, porque eu acho que o público escrevia que era o Climáximo. E portanto fiquei na dúvida. Não sei, indiferente, mas sim, essa parte não... Não, estou a partilhar as minhas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, em geral. Eu tenho muitas dúvidas sobre este protesto. Sim. E a primeira dúvida é qual é o objetivo. Pois. Onde é que isto, um protesto contra os lucros das grandes empresas da indústria alimentar, onde é que roubar uma loja do continente, qual é o nexo de causalidade aqui? É que as manifestações, os protestos, mesmo o próprio barulho, faz sentido, ele tem uma lógica. Claro. O barulho faz sentido, fazer-nos ouvir na rua, ser ouvida a nossa voz. Roubar o banco alimentar do continente, eles comem tudo e não deixam nada, é um protesto, quer dizer, que não faz sentido nenhum. E alertar para alertar também sobre o impacto da crise climática nos sistemas alimentares. Qual é que é o nexo de causalidade aqui? E o Climáximo já nos tem habituado, e há bocado estávamos aqui a rir-nos disso, a uns protestos que, sinceramente, quer dizer, afetam a pessoa comum, o trabalhador do supermercado, sim. as pessoas que estavam no supermercado naquele dia, as pessoas que vão ao trânsito e exato, porque pronto, que íamos entrar naquele protesto da segunda circular, que eu digo pessoalmente, se eu estivesse às 8 da manhã na segunda circular e quem quer que fosse, pelo que quiser que fosse, saías do carro? Podes ter a certeza absoluta que eu saía do carro. 2 gritos levavam. Ias arrastá-los? Porque, desculpa, quer dizer, a pessoa que está às 8 da manhã na segunda circular não está bem disposta. Claro que não. Não está bem disposta? Sim. Não é porque as pessoas não gostam de trabalhar, as pessoas gostam de trabalhar. Ninguém está bem disposto às 8 da manhã no trânsito. Não existe. Claro. Isso é um... Não existe. Sim. Não existe. E, portanto, quem está no supermercado e de repente entram dezenas ou 15 pessoas e começam a tirar coisas das prateleiras, o que é que estas pessoas vão dizer? É isso mesmo. Vou mesmo juntar aqui contra os lucros das grandes indústrias alimentares. Não vai ficar. Primeiro, ou vai ficar a olhar para a pessoa e pensar o que é que está a acontecer, porque é que estas pessoas estão a assaltar o supermercado, ou vai achar que aquilo é tudo, desculpem, mas é parvo. Sim. E portanto, eu acho que este tipo de protestos e a tinta verde e tudo mais, eu percebo o mecanismo do protesto de impacto. A verdade é que estamos a falar sobre eles. Exatamente. Mas estamos a falar sobre eles a ridicularizá-los, não é? Sim. Porque não estamos a falar sobre a crise climática. Sobre a causa, é verdade, sim, não estamos a falar da causa. Sim, mas a causa já não é crise climática há muito tempo, não é? Quer dizer, não, mas neste se o momento objetivo é alertar, mas se o objetivo é alertar para os grandes lucros da indústria alimentar e para o impacto da indústria alimentar na crise climática... Mas eu não acho que eu só vi que era alertar contra os grandes lucros e eles diziam, bem, não é justo haver empresas com lucros e as pessoas pagarem para comer. Não, mas eles juntaram os dois nota... temas. Foi de facto muito confuso porque eles juntaram os dois temas, a parte climática e a parte... Sim, não, a nota deles... Não é só anticapitalismo, quer dizer, a parte climática é uma máscara. Já. A nota deles dizia que o alerta sobre o impacto da crise climática nos sistemas
alimentares. Esta ação de protesto denunciou os lucros extraordinários oferidos por grandes superfícies como o Continente e o Pingo Doce, num contexto de guerra potenciada pelos combustíveis fósseis, enquanto o custo de vida de pessoas comuns aumenta. Roubar um supermercado não me diz nada disto. Claro. E emitir um comunicado a seguir. E acho que isto aqui não faz absolutamente sentido nenhum e, portanto, nós podíamos estar aqui a conversar sobre a crise climática. Claro. Eu acho que podíamos estar aqui a discutir a temática da crise climática, ainda para mais num ano em que nós tivemos 2 meses de chuva no início do ano, num país que era conhecido por 300 dias de sol, podíamos entrar por aqui. Mas não, estamos a discutir que 10 criaturas entraram num supermercado e estamos a rir. E portanto, eu apelo a este tipo de associações a que continuem a lutar pelas suas causas, quer eu concordo com elas ou não, mas façam-no de forma a que se compreenda a mensagem que estão a passar e não incomodem as pessoas que estão no supermercado. Zé Paulo, o objetivo não foi cumprido, claramente. Não, claramente. Antes disso, uma nota prévia. Eu gostava só de dar um abraço ao Afonso Lali, que está a fazer um grande giro de Itália, e acho que o desporto não é só o futebol, claro e aquilo que ele tem feito nas últimas semanas. Muitos não parabéns. Tem passado na comunicação social de uma forma muito clara. Hoje, no dia em que gravamos, acabou de aumentar a sua liderança por 6 segundos e, parabéns, portanto, isso é ótimo. Ninguém lhe exige que ganhe, mas o que está a fazer é realmente ótimo. Boa nota, Zé Paulo. Falando agora efetivamente do caso, aquilo foi apresentado inicialmente como ativismo, e eu trouxe a notícia, porque a Mariana não está, mas eu trouxe a notícia do Público, que o Público escreveu com base na Lusa, e eu então trouxe, que diz exatamente, para falar em clima, ainda trouxe um papel. Ativistas do Climáximo redistribuem alimentos que tiraram do supermercado. Isto a nível de perífrags está ótimo, não sei se as pessoas portuguesas querem usar em aulas futuras, mas isto de ativismo já não tem nada. Ativismo, o único ativismo que houve foi o título da Lusa, porque isso realmente foi ativismo político. Isto devia ter sido, membros da Climáximo roubaram o supermercado. Redistribuem. Mas andaram a redistribuir o quê? Sim. Eles andaram a dar o que roubaram. Má escolha de palavras. É só isso. E portanto, essencialmente, acho que se deve condenar aquilo que por lá se passou. Fez-me alguma confusão que algumas pessoas tivessem alguns pruridos em condenar. Quer dizer, qual é que é o problema de dizer estes senhores, alegadamente, porque não quero ser o único a ser condenado aqui no meio, alegadamente podem ter roubado alguma coisa e se o fizeram, então devem ser condenados por isso. Muito bem. E dar a nota relativamente a que Coutinho Figueiredo no seu espaço de comentário semanal referiu-se a eles como sendo pirralhos. Eu por defeito não gosto muito de paternalismo. E acho que aqui ainda tem um efeito contraditório. Eu costumo concordar com o Coutinho Figueiredo, como sabem, mas aqui acho que tenho que discordar, porque não estão fedelhos, e este efeito de paternalismo acho que acaba por ser contraproducente, porque eles são adultos e são adultos responsáveis pelos seus atos e devem ser responsabilizados pelos seus atos e por aquilo que fizeram. Isto não é luta climática nenhuma, isto é apenas anticapitalismo, como foi quando andaram a tirar tinta vermelha para a sede de uma empresa em Oeiras, e é isto que eles têm especializado ao longo das últimas semanas e meses. Não é por ser de esquerda que deixam de ser extremistas e não é por ser de esquerda que deixam de ser condenáveis as suas atitudes mais radicais. Bem, ser de esquerda ou de direita é tonto. Sim, claro, evidente. Duarte, o que seria se todos nós nos lembrássemos de fazer uma coisa destas? Era giríssimo. O supermercado era roubado, depois eu roubava os que roubaram no supermercado para devolver ao supermercado. Acho que era uma dança gira que se fazia aqui. Eu não tenho problema nenhum, eu não preciso dizer alegadamente. Eles roubaram, se roubaram é para ser. Até há imagens, não é? Há vídeos. Saíram no supermercado com umas caixas e umas coisas. A Sonai apresentou queixa, não sei se viram, entretanto a Sonai disse que vai apresentar queixa. Acho muito bem. Acho que o quê? Acho que isto é um problema, acho que não tem a ver com ideologia, ou seja, não tem a ver com a causa que representam, acho que isso tem a ver com a abordagem que usam. Acho que, como qualquer grupo de pessoas, há sempre uns que são um bocadinho mais captos. Acho que é um bocadinho isso que acontece, e acho que neste caso tiveram mais palco do que é normal pelos meios que usam. Acho que são pessoas que são sedentas de atenção, não conseguem controlar o eco dentro das suas próprias cabeças. Acho que fazem parte deste movimento porque uma seita não os encontrou primeiro.
Acho que são cataventos de extremismo não fundamentado. Então achas que uma seita ia resolver o problema? Não acho, mas acho que é o tipo de pessoas. Acho que acham que acordam às 11 da manhã, provavelmente, e acham que o mundo vai acabar daqui a 6 meses se eles não saírem e não se levantarem, no soviete do Restelo, provavelmente, e não se levantarem para ir salvar o mundo. Acho que é literalmente assim que estas pessoas pensam. Acho E que estão 3 semanas a planear quando é que se vão levantar às 6 para ir para aquele dia para a segunda circular. Ora, nem mais. São essas semanas todas a perguntar-se quando é que se vão levantar de manhã. É exatamente isso. Acho que se quiserem escrever poesias, se quiserem fazer uma banda, se quiserem produzir conteúdo para as redes sociais, fazem um serviço muito maior à comunidade e à causa que defendem do que a fazer este tipo de atitudes que só descredibilizam. Com um protesto Só organizado. descredibilizam. Sim, exatamente. Para a rua com um protesto eu organizado. tive a atenção de ir ver estas frases todas e eu fiquei louco. A nossa dependência de combustíveis, esta é a citação, a nossa dependência de combustíveis está não só a aumentar de forma drástica o custo de vida, como irá cada vez mais provocar a escassez de bens essenciais. Alguém avisa esta criatura que sem fertilizantes nós podemos alimentar 2 mil milhões de pessoas no mundo inteiro. E que metade da população mundial é alimentada graças a fertilizantes produzidos na extração de combustíveis fósseis. Quem é que eles... Isto é absurdo. Uma espécie de Com quem é que eles vão alimentar metade do mundo? É com o que roubarem do Pingo Doce amanhã? O que é que está a acontecer? Isto é de uma loucura. Eu só sugiro uma coisa, é que eles façam uma flotilha para o Estreito de Hormuz. Por favor, façam uma flotilha para o Estreito de Hormuz. Se tu quiseres discutir o tema, formas de sustentabilidade na alimentação, se quisermos... Mas não querem. Não querem discutir o tema. Se quisermos discutir o tema da substituição necessária dos combustíveis fósseis, podemos entrar da sustentabilidade necessária nas empresas, na indústria alimentar, podemos entrar por aí. Mas não é roubar pensos higiênicos no Pingo Doce. Claro, desculpem, ou no continente. Agora, voltando a temas realmente importantes, a Lei Laboral deu entrada esta semana na Assembleia da República, um documento com cerca de 80 páginas. Zé Paulo, o que é que mudou nesta nova proposta? Eu acho que a lei laboral, como já aqui fui dizendo, ou seja, a proposta tem algumas diferenças face à inicial, não é igual à que saiu da concertação social, era o que seria expectável, ainda vai sofrer algumas alterações e, portanto, acho que o mais interessante era olhar para a ideia como um todo do qual é o sentido para que vamos. E o sentido é positivo. Como também já escrevi algumas vezes no Eco, acho que é insuficiente, ou seja, podíamos ter ido mais além. Nós temos uma das leis mais rígidas da OCDE, temos uma dualidade dos contratos de trabalho muito forte, portanto, tendo contratos permanentes e contratos a prazo, o que acaba por criar uma dinâmica de insiders-outsiders que prejudica muito, essencialmente, os mais jovens e aqueles que nunca tiveram um contrato permanente. E a lei não se propõe a acabar com isso. Portanto, uma forma de o fazer poderia ser, por exemplo, através de contratos permanentes com mais facilidade no despedimento. Lembrando que Portugal é difícil despedir e as compensações em caso de despedimento são muito altas. Podíamos, por exemplo, avançar para um sistema de impostos negativos na margem para incentivar o trabalho e tentar diminuir o desemprego estrutural, que apesar de tudo é elevado, 6%, o desemprego jovem que anda nos 20%. Muito alto em Portugal. Podíamos aí estar a pensar a avançar para uma negociação individual ou mais individual e deixar um modelo de negociação mais coletiva que tem caracterizado as instituições de trabalho. Temos uma lei que é muito garantística no sentido em que tenta definir tudo, tenta definir a hora de almoço, tenta definir a hora do lanche, tenta definir a hora de ir à casa de banho, e isso é um problema. Ou seja, temos instituições laborais que não estão adaptadas para o futuro e não tenho a certeza que esta lei laboral responda a isso porque não foi ambiciosa o suficiente. Pois não admira que ele concorde com o Coutinho de Figueiredo, não é? E só dar uma nota de que estas leis e este tipo de reformas não podem nascer no vácuo. Ou seja, se nós amanhã aprovássemos a lei como ela está, ou mesmo que fosse uma lei mais ambiciosa, a produtividade não ia aumentar só porque sim. É preciso que haja um conjunto de outras reformas que são complementares a esta e que são importantes. Reformas, por exemplo, no corporativismo profissional em Portugal, que ainda é uma espécie de resquício do Estado Novo que ainda fica na nossa sociedade. Reformas na concorrência, onde temos um conjunto de setores que são marcados por cartéis e por oligopólios, como por exemplo o setor energético, o setor das comunicações. Não sei se já foram ao site da Vodafone, da NOS e da Mel ver os preços, mas são surpreendentemente muito parecidos. E portanto estes setores não estão a funcionar de forma de concorrência e não funcionam no produto e não funcionam também na contratação de trabalhadores, pagam os mesmos salários e têm de certa forma muitas vezes acordos tácitos de não contratação entre eles. E depois também uma reforma do sistema fiscal, onde temos o terceiro regime fiscal menos competitivo para as empresas e o sexto menos competitivo da OCDE. Enquanto nós não tivermos este tipo de reformas
cabais, amplos, e quando falamos esta semana de Cavaco Silva, fazer uma reforma cabal e ampla do IRS e do IRC, como foi feito há 30 anos, pegar naquilo que temos, deitar fora todas estas isenções e deduções fiscais e a coleta que temos e diminuirmos a despesa fiscal, enquanto não conseguirmos avançar para estes regimes com efetivamente reformas noutras áreas, uma reforma apenas talvez não seja o suficiente. Sinal amarelo, então, para ti. Eu acho que o sentido é positivo, acho que temos é que ser mais ambiciosos. Joana, queria te perguntar se é um sinal positivo o Governo ter incluído 12 propostas da UGT. O que é que tu achas? O Governo retirou mais propostas da UGT e, aliás, não conseguiu um acordo de concertação social. A Ministra disse, inclusivamente ao Observador, que o PS também não conseguiu, mas... porque nós estamos aqui a comparar, porque este Governo teve 9 meses a discutir este pacote laboral com os parceiros sociais. Isso foi um erro. E depois foi um erro, porque se era para chegar a esta conclusão, mais valia terem apresentado para começar. Foi um erro porque nunca iam chegar a nenhum acordo, porque o GT nunca quis chegar a um acordo, mas desculpa, estás a falar, eu estou só é sempre a mesma conversa, mas agora eu vou começar por citar, ironicamente, porque depois isto aparece nas legendas, a Ministra. Há vida para além da reforma laboral. Eu adoro que a Ministra do Trabalho diga isto. Eu adoro. Acho que é a quote. Então. Portanto, há vida para além da reforma laboral, então não a faças. Isso não quer dizer que não seja importante. Não, desculpa, a Ministra do Trabalho, que anuncia que está 9 meses a discutir que há outras funções para este trabalho, que está 9 meses a discutir esta grande reforma laboral, esta grandíssima reforma laboral, esta alteração do paradigma do trabalho em Portugal, e depois vem dizer... Mas olhem, há coisas mais importantes que isto. Tem que parar a sair da casa é venir a contra factum próprio, desculpem, quer dizer... Tu não achas então que é uma grande reforma? Não é uma grande reforma, é uma reforma pífia. Porque pega na agenda do trabalho digno, retrocede num conjunto de aspectos. Sendo que a agenda de trabalho digno já tinha sido uma reversão daquilo que o Pedro Martins tinha feito em 2012, 2013. Portanto, quer dizer, são reversões de reversões. Sim, mas aqui eu estava a falar de uma reversão, eu estava a falar de um retrocesso. São coisas diferentes. É a mesma coisa, só que tu achas que é um progresso à agenda de trabalho digno. E esta lógica ultraliberal do mercado, esta lógica de Portugal é dos países com o regime mais rígido, esta lógica, e emitir números, quando, na verdade, esta reforma foi aprovada praticamente sem números existentes e, portanto, com base em sensações, é uma coisa que as pessoas agora adoram fazer, é sensações, e, portanto, esta reforma não nos traz nada. Depois é discutido, há aqui um tema que está a ser trazido para cima da mesa, que é um erro estratégico, que é a questão da amamentação. Mas acho que esse tema podia ser discutido com mais pois, mas foi um erro estratégico a forma como foi discutido. A Ministra disse mais tarde que tinha sido mal citada. A Ministra disse, e isto não foi a frase que impulsionou o debate, foi a frase para mim que me incomodou particularmente, foi: há uma discriminação entre os bebés que são amamentados e os que não são. Bom, essa discriminação existe na origem, não é? Porque pelas mulheres que podem amamentar e não podem, mas as que podem e as que precisam das condições laborais para o fazer. E depois, é um argumento altamente demagógico dizer que isto afeta a posição das mulheres no mercado laboral. Não é as 2 horas de amamentação que afeta ou não, e depois trazer para cima da mesa as mulheres que falsificam atestados ou que falsificam a sua posição enquanto mães que estão a amamentar e portanto, mas pronto, a Ministra já é conhecida por estas tiradas. Depois, o aumento dos prazos dos contratos vai ter o efeito que nós já todos sabemos que vai ter, que é o aumento da precariedade laboral jovem, quer se queira, quer não, e volta a ser mais uma grande reforma laboral, e que aqui faço também meia-culpa ao PS, é mais uma reforma laboral que não pega, como deve ser, no maior flagelo deste país, flagelo da precariedade neste país: recibos verdes. Nós continuamos sem ter, nós vamos tocando, nós vamos mexendo, mas nós não queremos ter uma conversa séria sobre os recibos verdes. E aí sim, os números estão a favor. A grande maioria dos jovens, nos primeiros 4 a 6 anos de trabalho, recebem a recibos verdes. Não têm acesso aos contratos de trabalho, nem a termo certo, nem a termo incerto, não têm acesso a contratos de trabalho e, por consequência, à segurança social, a tudo aquilo que implica a segurança social, à proteção de férias, à proteção do direito, à proteção da doença, a toda a proteção, a todo o sistema de proteção social que existe, porque existe uma forma do mercado e do empregador ter um subterfúgio e uma forma de fugir. E este governo dá uma resposta de
agora vamos levantar a proibição do outsourcing. Quer dizer, é pôr mais entulho para cima de uma obra. É colocar entulho para cima de uma obra que já estava mal feita de raiz. Muito bem. Portanto, outra questão. Não é o outra PS questão. que vai aprovar esta medida. Não, certamente que não será o PS. O Isso PS parece já claro. disse que não vai aprovar esta medida e muito bem. Agora não sabemos, está em cima da mesa se será ou não o Chega a fazê-lo. E queria só Era a fazer uma pergunta que eu última queria nota fazer ao sobre o Duarte. banco de horas individual, que e que depois ouviu-se as declarações da Mariana Leitão a Muito dizer rápido. bancos de horas há em todo o lado, toda a gente tem banco de horas. E vi por acaso um comentário muito interessante que era o senhor caixa de supermercado a dizer: eu nunca vi as minhas horas de volta, um período à minha conveniência. Isso não acontece, eu nunca vi as minhas horas de volta. Nós temos uma questão que nenhuma reforma laboral, ou melhor, a agenda do trabalho digno começou esse trabalho, mas ela tinha que ter sido continuada, que é, nós temos um problema cultural de trabalho em Portugal. Sim, esse é que é o problema. Nós Acho que a temos um grande questão problema está aí. cultural de trabalho, A nós grande temos um questão problema está aí. e que aliás esta reforma laboral é um ótimo exemplo disso, que é o problema é muito bonito estarmos sentados à mesa e dizer que chegamos às 8, picamos o ponto e saímos às 7 com um ar muito cansado, mas não há produtividade, porque também não há incentivo à produtividade, e esta reforma não é uma reforma, é umas alteraçõezinhas à Duarte. legislação laboral. Sim. Vai ser o Chega a aprovar este pacote de medidas? Ui, isso é outra questão. Sim, então começo por aí. Ia começar a contar, mas posso começar por aí. Eu acho que o PS, obviamente, percebe-se que não vai viabilizar. E eu olho para o Chega e pergunto-me se estas medidas que nós ouvimos falar agora há pouco tempo Da idade da da idade da reforma, dos Sim. dias de férias e tudo mais, que eu confesso que a mim eu acho que são medidas muito giras para um país que não é Portugal. Porque acho que, ou se calhar são medidas que o Chega está a propor para outro país. Mas acho que não fazem muito sentido. Acho que se calhar são uma possibilidade de viabilizar discretamente e na ótica pública saírem muito bem porque alegaram e reivindicaram muitas coisas. Acho que se calhar essa é a estratégia. Não sei, talvez. Mas fico bastante confuso quando vejo isto, porque por um lado percebo, eu acho curioso, ainda bem que eu fui o terceiro a falar, porque acho que eu sou uma boa terceira via depois destes dois comentários. Acho que há aqui uma resposta demasiado liberal e uma resposta não tanto liberal. Eu acho que venho aqui bem como uma terceira via. E só uma nota, as corporações acho que fazem muito bem os resquícios em ficarem das corporações. Acho que é uma pena não haver mais resquícios das corporações, porque acho que o grande problema desta discussão Salazar não foi... entra na sala. Não. Acho que o grande problema destas discussões e das discussões como normalmente acontecem é que nós estamos a ver se é possível passar a discussão porque temos de consertar as exigências loucas de um lado, as exigências loucas do outro. E onde é que está a harmonia social? A procura pela harmonia social, a procura por haver uma discussão do trabalho que, como disse a Joana muito bem, é cultural. O nosso problema na discussão do trabalho é cultural. E o problema que existe naquilo que não é cultural, que é na maneira como o trabalho se trata e como as leis devem tratar o trabalho, é acerca de um tema que não se discute, que nós, por acaso, aqui já foi referido por ambos, mas que não se discute em Portugal, que é a produtividade. Nós não discutimos, nós temos pouquíssimos medidores de produtividade, comparando com qualquer outro país europeu, porque nós temos medo dos números. E esse é o problema dos recibos verdes. É que nós temos recibos verdes porque no segundo em que nós deixámos de ter, não sei como é que as coisas avançam, porque nós temos muito isso. Estamos lá das 8 às 5. Fazer é outra questão. Mas estamos. Mas nós não estamos a dizer que as pessoas não trabalham. Eu não estou a dizer que as pessoas não trabalham. Deixa-me ser bastante claro. Estou a dizer que as pessoas não trabalham e não estou a dizer que as pessoas não trabalham nesse sentido de generalização. Estou a dizer que há de facto muitos trabalhos onde não se fazem coisas 8 horas por dia, onde não se é produtivo, onde não se faz alguma coisa, onde há trabalhos que vão ficando, que são esquecidos, há pessoas que são... E eu acho que isso também não funciona. Eu acho que sim que o problema é cultural, e aproveito para fazer publicidade, salvo seja, a um vídeo que tem para aí 15 ou 20 anos. Está no YouTube, qualquer pessoa pode ver, e que se antes de qualquer contratação este vídeo fosse visto tanto pelo empregador como pelo funcionário, metade destes problemas não existiam. Que é um vídeo do professor Hernani Lopes, na SIC, a discutir com o professor Medina Carreira, um vídeo de 15 minutos a dizer como é que os valores e a maneira de estar na vida impacta a economia e a discussão laboral. Eu aconselho todos a verem, porque a realidade é que não é incentivos à produtividade. Eu estou a ser pago para trabalhar, eu trabalho. E isso é muito claro. Mas eu acho que pode haver incentivos à produtividade e acho que isso é saudável. Então, mas não tem de haver. Sugestão do Duarte, temos que mudar de tema, senão não conseguimos ir a todos. No fim de semana aconteceu o congresso do CDS em Viseu, onde Nuno Melo saiu reforçado e Paulo Núncio assumiu-se como número 2 do partido. A Joana já se está a rir, por isso vou já perguntar que comentário tens a fazer deste congresso do teu antigo partido. Para quem não sabia, ficam a saber. Pronto. Não, porque não diz isso praticamente todas as semanas. Então, Joana, rir para não chorar?
Não, nós já não choramos, nós nos paliativos já não choramos, só choramos no dia da morte. Ainda não fiz essa piada e ia fazer mais à frente. Desculpa, Não faz mal. nós já não choramos, não, o Nuno Melo saiu reforçado. Estavam lá 10 pessoas. Eu tenho genuinamente pena. Agora falando mesmo a sério, eu tenho genuinamente pena. O CDS... O partido que era, não é? Era um grande partido, era um partido que tinha um papel muito importante na democracia portuguesa. Era um partido moderador do discurso à direita e congregador do discurso à direita e não consegue manter esse papel. Tentaram, não vou dizer que não, houve tentativas, mas de facto acho que vimos, por exemplo, nós gravámos o programa na véspera acho que foi na véspera, no dia do início do congresso do CDS, e ninguém se lembrou que ele ia acontecer. E quando temos a discutir os temas para falar, também ninguém se lembrou. Ninguém se lembrou. E isto é triste. E isto é triste. Quer dizer, temos o congresso de um partido fundador da democracia e ninguém se lembrou que ele ia acontecer. Que tem um ministro atualmente. Sim. Dois secretários de Estado. Exato. E ninguém se lembrou. Achei muita graça ao artigo do Observador. Achei muita graça ter recuperado a questão da indumentária obrigatória para a juventude popular, recomendada por um determinado presidente que eu não posso dizer o nome sob pena de ser alvo de um processo de crime. Mas o Observador diz, não é? Mas eu não digo. Eu digo às pessoas para irem ler o Observador. E depois chamarem arisca à JP. Não sei o que é uma JP arisca. Sabes? Não, neste caso não sei porque ninguém sabe o que é que eles disseram. Porque ninguém ouviu. E é uma pena, porque este partido era um partido de ideias e era um partido, efetivamente, que tinha boas pessoas ao serviço da política. Eu já não concordava quando lá estava e por alguma razão saí, e é uma pena ver este partido moribundo e em estado comatoso em cuidados paliativos. E, portanto, é assim, temos dois caminhos. Se é cuidados paliativos e não paliativos, é porque vai morrer. Não é? Sim. Eu acho que podemos, pelo menos, transferir a cama para o quarto de cor de laranja e resolvemos o problema. Mas isto, se calhar, sou eu a ir longe demais. Zé Paulo, o CDS deve ir a votos sozinho, como dizia a Presidente da JP? Há duas vias para o CDS, não é? No fundo é essa, e pronto, morre sozinho, ou uma absorção, que é passar a cama para a parte de cor de laranja. Eu acho que... Que até se calhar acorda, não é? Sim, se calhar até é bom. Dentro dos paliativos. Esta semana havia um artigo da Maria João Avilés aqui no Observador sobre uma conversa que ela teve com o Marcelo Rebelo de Sousa, em que o Marcelo lhe terá dito que os portugueses gostam muito de mortos e então de mortos-vivos ainda mais. E talvez seja por isso toda a atenção mediática que, apesar de tudo, o CDS foi tendo ao longo do fim de semana, porque só um gosto grande por mortos e mortos-vivos é que pode justificar isso. O CDS tem 2 deputados, tem mais governantes que deputados, porque consegue ter 2 secretários de Estado e um ministro. E quer dizer, é um partido inexistente. O PEV foi durante muito tempo um partido inexistente, não era o partido de melancia, era verde por fora e vermelho por dentro. E o CDS neste momento é azulinho por fora, mas é cor de laranja por dentro. Era uma personagem imponente. Era uma personagem imponente, desculpa, mas sozinha o PEV fazia mais do que os 2 deputados do CDS. E portanto, eu acho que efetivamente um bem-aja à Catarina Marinho, ainda não dissemos o nome coragem, dela, não é? Teve coragem de mudar de cor e dar cor a um congresso muito cinzentão. Só dar mais uma nota de que o CDS tem dado muitas pessoas, tanto ao Chega como ao PSD, como ao PS. O último foi Chicão ao PS. E a Joana? Calma. E, portanto, eu nunca ouvi tal coisa. Não atribuas um partido ao Francisco Rodrigues dos Santos, não lhe atribuas um partido, tanto quanto eu sei. Ele ainda está no CDS. Estamos a desviar. Mas há de chegar o dia. O livro da discussão. Muito obrigado. Já fechaste, Paulo? Já. Duarte, o que é que achaste do o Congresso? Diogo Faro não é amigo do PS. Muito rápido, O que é que eu achei? Eu lembro-me de há uns bons anos atrás a ver um comentário de Miguel Sousa Tavares onde ele falava sobre o aparecimento do PAN. E o que é que ele dizia? Ele dizia que o PAN vinha tratar uma lacuna dos partidos ambientalistas e dos animais em Portugal, preenchida por um apêndice que era os verdes, que nunca ia a eleições sozinho. E eu ouço esse comentário na minha memória e quem é que me lembra hoje em dia? O CDS. É um apêndice que não vai a eleições sozinho. E eu acho que faz bem em não ir a eleições sozinho. Achas que faz? Acho que se for a eleições sozinho, desaparece. E não sei o que é que leva, o que é que há mais, o que é que dá mais honra e fibra às pessoas que estão lá dentro. Se é morrer e bem ou morrer colado ao PSD. Não sei, isso cada um saberá melhor. Agora, acho que é o que acontece quando se é morno. Acho que é um bocadinho isto. Acho que o CDS, quando tinha uma fibra clara,
o professor Manuel Não, mas Monteiro, é que nomeadamente, quando tinha fibra. Não sei se era o professor Manuel Monteiro, mas não, Não, Paulo não, Portas, sem Portas. dúvida. Também, Paulo claro, Portas. também. Não, mas eu digo Agora não. são umas calças bege gastas. Pronto, mas não é bem por aí que eu vou. Eu acho que é ser convicto. É que o CDS que nós vimos nos últimos anos, e nem me refiro agora já a este estado de apêndice, refiro-me antes quando ainda houve tentativas, nomeadamente do Chicão, mas até da Assunção Cristas, era um CDS que queria apelar acho que ao que estava um bocadinho à sua esquerda, ao que estava um bocadinho à sua direita, queria morder um bocadinho em todo o lado. E não dá. Queria não só dá para PSD ser. 2. Exatamente, Isso não dá, isso não há precisamente. espaço. Não faz sentido, nunca fez sentido, e a verdade é que sim, teve um grande contributo para a democracia portuguesa, mas aqui é a lei da selva. Muito bem. Os É, mais mas é uma fortes história sobrevivem, triste. é a evolução. Muito bem. Não acho nada triste, acho Nasce, que é o que é. vive-se e morre-se. Acho que se tivessem um verdadeiro contributo para o povo português tinha-os mantido. Muito bem, vamos passar agora para a Espanha, para o nosso último tema. Vamos comentar a investigação ao antigo líder espanhol por suspeitas de branqueamento de capitais e tráfico de influências. Duarte, continuo contigo. Os espanhóis encontraram o seu Sócrates? Sim. E eu queria acabar com isso, mas agora que desta dica eu começo. Eu acho que a ser julgado vai ser julgado antes de Sócrates. Por isso, acho que isso é uma coisa... Nós vamos ter essa Sócrates, vergonha só lá, nacional. José e mais nenhum. Desculpem lá. Acho que aí os espanhóis Nada a ver. vão-nos passar à frente porque há de ser julgado antes do nosso. Até porque eles já têm experiência há uns anos com o PP em julgar muita gente. Portanto, Pronto, se tiverem que exatamente. os levar a julgamento, levam. Acho que... Não tem o domínio de processo penal do José Sócrates. Não. Ele fez a Mas ninguém última- tem. Mas também Não, ninguém tem, verdade porque seja nunca ninguém dita. voltou a fazer uma reforma do Mas processo pronto, penal como ele. acho que é importante, e acho que a direita espanhola Isso aproveitou esta ocasião para puxar outra vez, querer trazer a corrupção para o discurso político, e com todo o sentido, porque tem o primeiro-ministro que tem agora, e por isso acho que fazem sentido em usar esta E que também luzinha tem, para puxar. não é ele, é a mulher, não é? Está A ali com mulher, o problemas. sogro, o irmão, os Está ali com amigos, alguns o problemas. grupo do Sim, PSOE. obviamente que a direita puxa isso para ser uma tendência do PSOE, se é ou não é outra questão, mas acho que fazem muito bem em puxar isso para o discurso político. Acho que é lastimável para qualquer povo que veja um líder seu nesta situação. Claro. Nós saberemos isso melhor do que eles, se calhar. Acho que pode haver a alegação que o PSOE é uma teia, não sei. Entretanto, acho que tinha ligações à Venezuela, acho que toda Sim, uma história mais essa é complicada. a questão. Vamos ter que esperar para então, ver, não é? então já nós podemos estar ligados também. Sim, Essa é muito a bem. É questão. mais Venezuela. complicado. Joana, esta é a primeira vez na história da democracia espanhola que um antigo primeiro-ministro é indiciado num caso destes. Neste caso, fomos pioneiros. Eu não sei se fomos pioneiros no mundo, portanto. Não, estou a dizer entre Portugal e Espanha, não é? Aquela Fomos coisa de- pioneiros dentro da União Ibérica. Sim. Sim, se A for União o Ibérica, critério- calma, cuidado. Isso não. Cuidado. se for esse o Não, critério só de neste caso somos os relevância- primeiros, percebes? Mas nunca... era uma brincadeira. Pois, está bem, somos os primeiros. Provavelmente, como disse o Duarte e bem, seremos os últimos a condenar e finalmente poderemos ouvir o último primeiro-ministro com visão neste país a dizer a frase que é: demorou 10 anos ou 15 anos, pois foi. Se eu não tivesse sido primeiro-ministro, tinha demorado 30. E se vocês me tivessem deixado de fazer o que eu queria, tinha demorado 5. Porque eu convido toda a gente novamente a regressar às notícias de há 20 anos atrás da reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal e a ver as acusações que eram feitas ao governo do José Sócrates e, portanto, nomeadamente de comprometer os direitos de defesa do arguido, de tantas elas que agora são tão coincidentes com aquilo que é o desenvolvimento e a forma como é gerido o seu caso. Isso é a tua declaração de apoio a José Sócrates? Não, eu não fiz uma declaração de apoio a José Sócrates, nem deixei de fazer. Eu, neste momento, estou a falar de José Sócrates arguido, não estou a falar de José Sócrates primeiro-ministro. Para fechar, Joana. Nesta lógica, eu acho que abriu, como é evidente, os telejornais do mundo inteiro. A acusação é muito grave, a natureza da acusação é muito grave. Desconfio que estas questões de teorias de relações a outros países, como é a Venezuela, e depois ouvi outro país qualquer também da América Latina, parece-me que Ele era um já é... embaixador informal da Sim, Venezuela no mundo e andava a fazer É toda a negócios. lógica do problema do tráfico de influências, depois, Pois é do isso. ponto de vista prático e do ponto de vista de relevância criminal, já é mais complexo de se provar a veracidade ou até se efetivamente aconteceu. Mas, para todos os efeitos, nesta fase a justiça espanhola pareceu-me que foi firme com a acusação e não me interessa a cor política. Isto a ser Claro. verdade, eu não me interessa a cor política. Sim, a ser verdade, E bem. a pessoa tem que ser condenada, porque eu acho que cometer um crime e roubar o dinheiro dos contribuintes que nós representamos, porque aquele dinheiro não é nosso, nós quando estamos em representação do Estado, aquele dinheiro não é nosso. Nós não estamos a gerir o nosso dinheiro, nós não estamos a gerir o dinheiro fruto exclusivamente do Para nosso fechar, trabalho. Joana, temos de fechar. E, portanto, estamos a gerir o dinheiro de milhões de pessoas
cujas decisões dependem de nós. Muito bem. E, portanto, a ser Vamos verdade, que aguardar. seja condenado e aguardamos. Sim, Zé Paulo, como o Duarte disse, também achas que Zapatero vai ser condenado primeiro que Sócrates? É possível, é possível. Eu só queria dar nota de Tem que que ser Pedro muito rápido, Sanches sim. é alguém mesmo muito azarado. Porque a mulher tem casos, o irmão tem, o sogro tem, os amigos têm, o Ábalos tem, o Santos Serdã, agora o Zapatero, que era o padrinho político dele. Ele está rodeado. Tu achas que é azarado Pobre ao momento coitado. das eleições? Pobre Achas que é uma coitado. mera coincidência? mesmo- não, Tá bem. isto vem de, Não é uma invenção. isto vem da Suíça e da França. Portanto, não é uma investigação de Espanha, foi casos que vieram de fora. Isto tem relação com a Venezuela, como dizia o Duarte muito bem, porque é uma companhia aérea com capitais venezuelanos, algo que a esquerda O espanhola... timing é sempre qualquer coisa. A esquerda Tá bem. espanhola se Risco de fuga de um especializou... primeiro-ministro a chegar a Portugal. A esquerda espanhola Tá bem. se especializou nas relações muito fortes com o regime da Venezuela. Pedro Sanches também, ao receber lá Delcy Rodrigues há uns anos, e portanto espero efetivamente, neste momento as instituições espanholas estão entregues ao Deus dará, espero genuinamente que cheguem rápido as eleições do próximo ano, que é para os espanhóis o tirarem de lá, porque todas as sondagens, menos a do SIS, dizem que ele vai sair de uma forma muito retumbante. Vamos aguardar os próximos episódios, mas está feito o programa de hoje. Obrigado aos meus comentadores, Joana Zaguri, Zé Paulo Soares e Eduardo Abreu Loureira. Até à próxima. Obrigado, até à próxima. Obrigada. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.